Olá, queridos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos nos pequenos grupos, nas casas, nos lares, com um propósito tão especial que é alcançarmos pessoas para Jesus e pregarmos o Evangelho e, acima de tudo, daquilo que é o centro do Evangelho, o centro da evangelização e o lema da nossa igreja local, o amor que transforma. Nós estamos pensando, como consequência daquilo que Deus ministrou ao nosso coração, ao coração da igreja, durante essas semanas de conferência no exterior, onde nós refletimos sobre a liberdade religiosa. Liberdade de culto, liberdade de expressar nossa fé publicamente, de nos organizarmos publicamente. E o questionamento de que a minha liberdade religiosa é também a liberdade religiosa de outras pessoas que creem de forma diferente. De que forma o Evangelho, a palavra que nós pregamos, dá ou não abertura para que as pessoas possam também expressar a sua fé de formas diferentes. E isso, de uma certa forma, parece contraditória, porque nós cremos num evangelho exclusivista, nós cremos num caminho único, numa via única, e quando nós conhecemos o evangelho, nós sabemos que não existe outro caminho. Somente uma vez, Deus veio em forma humana, com o projeto de resgatar a humanidade da escravidão do pecado. E só existe um caminho que dá a resposta certa no julgamento final. E esse caminho é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Mas de que forma nós podemos falar de liberdade religiosa e de que forma nós podemos pregar esse Evangelho de uma forma a não restringir? E quando nós pensamos na Bíblia, nós pensamos em diversas ocasiões. E eu vou levantar somente duas, Antigo e Novo Testamento. Quando Josué entra na Terra Prometida, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus a ser cultuado pela nação de Israel e por todo o mundo, que liberta o povo da escravidão do Egito. E em Josué capítulo 24 ele explica que ele deveria ser o Deus a ser adorado, porém, quando eles entram na Terra Prometida, na metade para frente do capítulo 24 de Josué, ele diz: escolham, pois, a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, no Novo Testamento, por muitos momentos, coloca os seus discípulos, a sua audiência, as multidões que o seguiam, a um caminho de escolha. E isso me faz entender algo muito importante, que não é possível servir a Jesus por força, não é possível servir ao Senhor Jesus por obrigação, porque Ele nos alcançou por amor e Ele espera ser seguido por aqueles que o amam e que foram tocados e envolvidos pelo seu amor. Existe uma profecia no Antigo Testamento, a profecia de Zacarias, que diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. E aqui se abre algo que pode ser pregado e uma palavra a ser contextualizada no governo, a ser contextualizada no conceito da cidade, a ser contextualizada no conceito do convívio do crente no âmbito secular e no âmbito da sua vida comum. Que a mesma liberdade que nós pregamos como igreja para os cristãos que são perseguidos, que não deveriam ser, porque deveriam ter direito de escolher a sua fé, deveriam ter direito de poderem viver ao escolher crer em Jesus como Senhor e Salvador. É a mesma liberdade daqueles que escolhem crer em alguma outra coisa, crer em alguma outra divindade ou simplesmente não crer. E como igreja, eu creio que há muito subsídio na palavra para nós crermos que em nenhum momento, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, há uma obrigatoriedade. Assim, um único caminho. Isso faz eu refletir como igreja que a nossa mensagem exclusivista do Evangelho, a nossa mensagem única de salvação em Cristo Jesus deve ser pregada, mas deve ser pregada em amor. Porque é justamente o amor que vai alcançar o perdido. E tantas vezes, como nós somos tocados pelo Evangelho, como nós somos envolvidos pelo Evangelho, como nós fomos tocados pela palavra única de Jesus Cristo, que é o único caminho, nós nos cobrimos de tanta veemência
e acabamos pensando que é a nossa função sermos defensores ou lutarmos em prol da fé evangélica com armas, lutarmos com os nossos argumentos. E por mais que a palavra nos diga que nós devemos saber e estarmos preparados para defender a fé que nós cremos, a fé que nós fomos alcançados, que é uma fé tão racional, tão lógica e tão certeira, eu preciso entender que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa fé precisa ser apresentada com amor. E quantas vezes nós levamos aquela batalha espiritual de todo crente contra principados e potestades para a arena social onde nós vivemos? E por que não dizer que muitas vezes nós olhamos pessoas de outras profissões de fé, pessoas de outras convicções ou pensamentos, de forma hostil e de forma bélica, como se eu tivesse que ter liberdade, mas não os outros. E eu acredito que num contexto social e como igreja nós devemos repensar, quem sabe em alguns momentos, as nossas condutas e as nossas posturas. Porque quantas vezes somos tão ásperos na nossa forma de falar, quantas vezes no trabalho nós somos nem sempre os mais amáveis, mas por causa da religião legalistas, por causa da religião agressivos, por causa da nossa fé em Cristo, nos tornamos duros demais. E não foi assim que Jesus alcançou o mundo. Jesus alcançou o mundo, começando pelos seus discípulos, lavando os pés. Jesus alcançou o mundo reconciliando cobradores de impostos como Mateus, como Zaqueu e tantos outros, e zelotes como Simão, e colocando na mesma mesa de conciliação, colocando eles na mesma mesa de amor. Foi o mesmo Deus que em Cristo vai atrás de uma mulher samaritana. E a discussão que é travada ali é onde deveria adorar a Deus e quem é o Deus verdadeiro. Se deveria ser adorado em Jerusalém ou se deveria ser adorado no Monte dos Samaritanos. E Jesus foge dessa discussão e diz: nem lá e nem aqui, mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não precisa dizer que Jesus tinha convicção que o Deus verdadeiro era o Deus de Jerusalém, do povo judeu, mas ele não quis entrar nessa discussão teológica com aquela mulher, porque ele estava mais preocupado em cobri-la de amor e de aceitação. Que Deus possa me abençoar como igreja, que Deus possa me abençoar como homem, como vizinho, como profissional, para que, tendo convicção da fé em Jesus Cristo, eu não venha descer para a arena social, a nossa batalha que é espiritual, mas que ela, quando for chegar a tocar os nossos relacionamentos, nós possamos entender que a nossa batalha é quando os joelhos estão dobrados. Mas no dia a dia nós devemos nos cobrir do amor, o amor de Deus, o amor do Espírito e o amor de Cristo. E encontrarmos caminhos como igreja para servir aquelas pessoas que nos cercam. E aí eu faço uma pergunta que Philip Yancey fez uma reflexão importante, que muitas pessoas hoje têm medo dos cristãos. E aí eu pergunto para você como cristão, eu pergunto para você como membro da célula, uma pessoa de uma outra religião ou que pensa um pouco diferente, ou inclusive que não tem religião, como ela se sente perto de um cristão, como ela se sente perto de uma pessoa que professa a fé cristã? Se sente acolhida ou se sente acusada? Que em nome de Jesus o Senhor nos dê ferramentas, que em nome de Jesus o Senhor nos dê argumento, que em nome de Jesus o amor que nós fomos cobertos em Cristo possa encher o nosso coração, para que nós venhamos testemunhar do amor do Senhor, com o mesmo amor com o qual nós fomos alcançados, para que através de um amor que transforma, não através de tantos argumentos veementes, quando a veia salta no nosso pescoço, quando a gente quer defender a fé de Cristo. Eu encerro com uma ilustração, eu encerro com uma história muito importante. Quando nós estávamos a bordo do navio, aos 17 anos, eu tive a oportunidade de preparar a chegada do navio na Turquia. A última vez que o navio havia estado na Turquia, esteve na Turquia, saiu de lá com uma bomba a bordo. De uma pequena proporção, essa bomba explodiu, feriu alguns missionários antes de sair e matou uma missionária. O navio ficou mais 2 dias, teve que postergar a saída do porto por 2 dias. E na manhã seguinte, aquele grupo islâmico que fez aquele atentado colocou uma faixa: nós matamos por amor a Allah. O navio teve tempo, mais um dia, de preparar também uma faixa.
E na manhã seguinte, a manhã em que o navio saía do porto da Turquia, estava estampada uma faixa que dizia: "E nós morremos por amor a Jesus". Eu creio que é o tempo da igreja baixar suas armas. Como Jesus olhou para Pedro e pegou a orelha do Malco, daquele soldado que Pedro, com toda a veemência da fé, utilizou a sua espada para cortar a orelha daquele soldado. Jesus demonstrou que a nossa luta não é física, ela é espiritual. Assim como diz a profecia, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Que Deus nos dê essa graça de não abrirmos mão da nossa fé, de, se for necessário, morrermos por causa de Jesus, mas jamais matarmos, jamais dividirmos, jamais estabelecermos guerra no nome de Jesus. A nossa guerra é espiritual. E que possamos, no meio da sociedade, sermos luz e sermos sal, através de demonstrarmos a fragrância do amor do nosso Senhor Jesus por toda a face da terra. Que Deus te abençoe.